Olá, então vamos para a nossa quinta parte da reflexão com o tema Crise de fé, quando as certezas viram dúvidas. Hoje nós estaremos refletindo no verso de número 9 do Salmo 77, onde o salmista diz: Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? Então, agora o salmista faz a terceira pergunta e ele entra em um dos temas muito importantes da tradição cristã, da teologia cristã, que é a justiça de Deus e a misericórdia de Deus. O salmista, então, ele começa a sentir que para ele a misericórdia de Deus estaria sendo suplantada pela justiça. Então veja, a crise de fé, quando é que as nossas certezas viram dúvidas? Quando essas certezas, elas não abrem espaço para reflexão. É quando as certezas se tornam absolutas. Ora, se uma certeza é absoluta a tal ponto de não abrir espaço para refletirmos sobre as nossas certezas, logo, essas certezas, elas se tornam maiores do que a própria fé, do que a própria experiência para com Deus. Então o salmista ele faz uma pergunta, que é uma pergunta que mostra o seu estado de espírito. Ele diz: será que Deus deixou de ser misericordioso quando eu me encontrar com os meus defeitos e Deus vier com a sua justiça? O que é que vai acontecer? Será que a sua ira vai refrear a sua compaixão? Será que no juízo de Deus a misericórdia não vai triunfar sobre a justiça? Então aqui nós vemos que Asaf tinha a imagem de um Deus irado, de um Deus que, se ele não agradasse a esse Deus, se ele não fizesse tudo certinho, se ele não fosse um cristão santo, daquele tipo de cristão que para ele tudo é errado, todos os demais estão errados, que só ele é certo, ou mais uma meia dúzia que concorda com ele, para esse tipo de pessoas, Deus é um Deus que no julgamento dele, a misericórdia não vai triunfar sobre a ira. Porque ele tem a imagem de um Deus que recompensa os bons e castiga os maus. Diferentemente de Jesus, em Mateus capítulo 5, quando ele diz que o Pai Celeste, o vosso Pai, ele faz chover e nascer o sol sobre bons e maus, sobre os justos e injustos. Então Asaf ele tem, ao longo da tradição teológica, a imagem de um Deus que, se esse Deus não atende a todas as necessidades, se esse Deus não se adequa a todo o seu modelo que ele criou na sua mente, esse Deus é um Deus que castiga, é um Deus que no juízo ele vai ser rigoroso, é um Deus que não vai, como se diz, não vai dar moleza. Então aí cria-se uma relação paranoica, uma relação de medo. O cristão que acredita que Deus é um Deus sempre disposto a punir, por isso, esse cristão, ele tem atitudes de bondade, não porque ama a Deus, mas porque tem medo de Deus. E o relacionamento entre Deus e o homem não é uma relação de medo, é uma relação de amor. Não é uma relação de prisão, é uma relação de liberdade. Asaf faz a pergunta: desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Em sua ira, refreou a sua compaixão?
Quer dizer, será que em algum momento os meus erros, ou o que eu fiz de errado, que eu não sei, será que em algum momento as minhas falhas, diante de Deus, Deus olhou para mim e naquele momento, será que há possibilidade de que a ira seja maior do que a compaixão? Que a justiça, que o juízo seja maior do que a misericórdia? A Bíblia diz, no Novo Testamento, que a misericórdia ela vai triunfar sobre o juízo. A bondade de Deus é sempre maior do que a sua ira. Mas por que o salmista faz essa pergunta? Quando é que a fé do salmista entrou em crise? Quando foi que as suas certezas começaram a se transformar em dúvidas? Foi quando ele colocou muitas convicções naquilo que ele havia aprendido como certo. Ele não abriu a mente para refletir sobre o que ele havia aprendido. Então, ele passa a questionar a bondade de Deus, o amor de Deus e o juízo de Deus. Ou seja, ele tem uma teologia totalmente diferente, contrária, mas agora ele tenta achar uma saída, porque ele já havia feito tudo o que havia, tudo o que podia para obter de Deus uma resposta. Então ele estava achando o seguinte: Deus, na sua ira, a misericórdia dele foi inferior. Por isso eu estou vivendo o que estou vivendo. Por isso eu estou passando o que estou passando. Essa é uma forma de sofrimento muito terrível. É quando o cristão acha que ele está passando as dificuldades que está passando porque Deus está o castigando. Porque Deus está aplicando a sua justiça. A pessoa se coloca como vítima de Deus. Não são poucas pessoas que acham que Deus o está punindo, que Deus está colocando sobre elas a sua justiça. Essas pessoas veem Deus como um Deus irado. Um Deus que entre a compaixão e a ira sempre é maior. Mas a Bíblia nos apresenta um Deus que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, quando a fé, na crise de fé, quando é que as certezas viram dúvidas? É quando as nossas convicções não abrem espaço para a reflexão. É quando nós colocamos o conhecer de Deus acima do poder de Deus. Quando o conhecer é maior, Deus se torna menor. Quando o poder de Deus é maior, o conhecer é menor. O conhecer sobre Deus nunca deve ser superior ao poder de Deus, ao experimentar Deus. O salmista ele tinha um conhecer de Deus absoluto, um conhecer de Deus perfeito, mas o conhecer dele começou a diminuir, começou a colocar a bondade de Deus muito abaixo do que de fato era. Então essa é uma questão para nós refletirmos. Pessoas que vivem achando que estão sendo castigadas por Deus, que Deus está as punindo. Pessoas que estão sofrendo e acham que estão sofrendo porque Deus está castigando, que estão pagando por um erro, um pecado que cometeu diante de Deus. O nosso Deus é um Deus que, quando a misericórdia se encontra com a ira, a misericórdia é sempre maior. A graça é sempre maior. O amor é sempre maior. Então, o nosso Deus é um Deus que, no momento em que a ira se aflorar, a sua misericórdia,
vai sempre se sobrepor. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que Asaf precisava conhecer.